Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, um bom dia para vocês. E hoje o nosso tema é muito especial e muito importante. Olha só, como é que a gente convive, como é que a gente lida com a crítica? Todo mundo já experimentou uma situação ruim com isso e todos nós precisamos superar isso, porque isso é uma coisa que realmente está muito ligado ao nosso desempenho, ao nosso sucesso, à nossa felicidade, e nós precisamos realmente contornar essa situação. Então, se você já sofreu com isso, se você já foi afetado por isso, se você é afetado por isso, ou se você quer melhor desempenho ao lidar com crítica e com as outras pessoas de modo geral, essa live é para você. Fica comigo que eu realmente garanto que vai ser extraordinário isso, se você aplicar na sua vida. Eu sou Christian Zanetti e seja muito bem-vindo ao 757. Gente, pra gente começar, fecha seus olhos agora, vamos falar com Deus e vamos pedir para Deus nos guiar, porque sempre Ele deve nos guiar neste momento especial. Ora comigo. Bondoso e eterno Deus, queremos muito te agradecer por mais um dia, te agradecer por mais uma oportunidade e queremos pedir que agora o Senhor venha estar nos guiando, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que realmente possamos entender os seus planos para a nossa vida, entender a sua visão sobre a nossa vida, entendermos como podemos realmente ter uma vida ainda muito mais feliz, próspera e realizada. Confiamos em Ti, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos, olha só, lembra daquele dia, lembra daquele momento que eles não gostaram do que você fez? Você fez alguma coisa com a maior boa intenção e eles foram lá e falaram mal de você. Sabe aquele momento, aquela ocasião que foram lá e ficaram falando mal sobre você? Ficaram pensando mal sobre você, ficaram falando coisas que não deveriam sobre você. Todo mundo já passou por isso, né? Eu me lembro algumas pessoas que falaram que eu não ia conseguir nada na vida, que eu nunca seria ninguém. Lembro isso na época, nossa, isso chateou, me deixou muito chateado. E gente falaram que eu não tinha capacidade. Eu lembro que antes de abrir minha primeira empresa, um ex-patrão meu chegou pra mim e falou: Christian, cara, o que você sabe fazer da vida? Tipo assim, cara, você não sabe fazer nada, fica quieto que calado você tá melhor. E nossa, aquilo foi duro pra mim. Eu não tive nem. Eu nem falei nada naquele momento. Porque eu fiquei sem reação em cima daquilo. E vários outros momentos que as pessoas me criticaram. O que eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar. Bom, se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu fizer essa atitude, se eu tiver aquele comportamento, o que, que os outros vão ficar pensando? Nossa, eles vão ficar pensando ruim de mim, vão pensar que eu tô doido, não vou fazer. Vão pensar que eu sou ousado demais, não vou fazer. Tudo isso aí são coisas que já aconteceram na minha vida e que com certeza já aconteceu ou vai acontecer na sua vida. Não quero que aconteça, mas tem uma grande probabilidade. Então, olha só, isso machuca, gente. Isso dói. Isso dói. Sabe quando você faz alguma coisa e as pessoas ficam falando que você é metido, fica falando que você é prepotente, que você é arrogante, que você faz as coisas para prejudicar os outros. Pois é, tudo isso aí são coisas que falam. E, gente, eu quero deixar uma coisa muito bem clara para vocês. Isso acontece com todo mundo, tá bom? Isso já aconteceu, eu garanto, com todo mundo já aconteceu pelo menos uma vez. E o exemplo que a gente vai ter hoje da Bíblia, que é o primeiro livro e o último que você deve ler, que eu leio, tá bom? Aconteceu exatamente isso com dois dos maiores personagens de toda a Bíblia. Olha só, primeiro maior personagem da Bíblia. Digita aí nos comentários, hoje tem mais gente online do que ontem. Gente, digita nos comentários pra mim
qual o maior personagem da Bíblia. Tá bom? Deixa aí, rapidinho, digita aí pra mim. E depois digita o segundo maior personagem da Bíblia. Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Essa é a minha opinião. Digita pra mim e faz uma coisa. Dá uma curtida e compartilha essa live que muitas pessoas vão precisar. E quem são esses dois? Primeiro, Jesus, gente. Jesus é o maior personagem tanto da Bíblia quanto da história, na minha opinião. E segundo personagem mais importante foi Jesus mesmo, que falou quem era. Aqui no capítulo 11 de Mateus. Jesus ele vem falando. Eu tô lendo o livro de Mateus agora, eu li esse texto e fazia um tempo já que eu tava querendo falar sobre esse assunto, porque esse assunto realmente é muito importante. E eu falei, é hoje que a gente vai falar sobre isso. Tá? Aqui no capítulo 11 de Mateus, Jesus fala exatamente isso, que João não se vestia com roupas finas. João, ele não morava num lugar luxuoso, pelo contrário, ele morava no deserto. Mas entre os nascidos de mulher, ele é um dos mais exaltados, um dos mais poderosos, dos mais importantes. Por quê? Porque ele preparou o caminho para Jesus. E interessante que ele não fez nenhum milagre. João nunca fez nenhum milagre, mas ele é um dos personagens mais importantes na visão de Jesus. Certo? Então olha só, capítulo 11 de Mateus, versículo 18, vem falando o seguinte: Jesus e João passaram exatamente por essas mesmas circunstâncias, críticas. E o texto fala o seguinte, versículo 18 fala assim, Jesus falando, pois veio João, antecessor de Jesus, que era primo de Jesus por sinal, que não comia nem bebiam e diziam que... Dizia que ele estava endemoniado. Falavam, tem demônio. A minha versão disso. Veio o filho do homem. Versículo 19. Veio o filho do homem, que é quem? Quem é o filho do homem, gente? Jesus é o filho do homem. Que come e bebe. E dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Gente, eu não aguento isso. Eu não aguento isso. Olha só. Veio João, ele fazia muito jejum. João, ele fazia jejum, e não era só de comida, mas era de comida e de bebida. Não tomava nem água nos jejuns que ele fazia. E o pessoal falava, esse cara tá endemoniado. Aí veio Jesus. E Jesus já era um pouco diferente. Jesus, ele ia na casa das pessoas, Desculpa. Saúde, obrigado. Ele comia com as pessoas, ele bebia com as pessoas, ele conversava com as pessoas, eles estavam com as pessoas, e aí as pessoas falavam o seguinte, ó, aqui a gente tem... Saúde. Aqui a gente tem um glutão, bebedor e amigos de pecadores, de publicanos e de pecadores. E não foi isso só uma vez, gente. Outra vez Jesus estava curando e eles falaram o seguinte de Jesus, que ele expeliu um demônio, era uma pessoa que estava endemoniada. Ele expeliu aquele demônio pelo poder do maioral dos demônios, do Beelzebub, ou seja, ele estava totalmente possuído pelo poder do demônio, e é com isso que ele fez aquele milagre. E olha só, por sinal, João mataram decapitado. Tinha muita gente já de olho, fazia tempo querendo matar João, até que lá naquela festa houve aquela história, vocês conhecem, foi decapitado. Jesus, tinha um monte de gente que queria a cabeça de Jesus, queria ele morto. Os fariseus mandavam emboscada para prender ele, tentava pegar ele com alguma palavra, fazia de tudo, para quê? Para prender ele, para prejudicar, porque eles ardiam de raiva de Jesus. E gente, olha só, se nem Jesus, que é o maior personagem da Bíblia, o maior personagem da história, tá bom? Se nem Jesus, se nem João, que é o segundo maior personagem da história, segundo Jesus, nem eles deixaram de ser criticados, imagina eu e você.
imagina a gente vai passar por crítica a vida toda, tá bom? Vão falar que a gente tá doido, vão falar que a gente tá endemoniado, vão falar que a gente é arrogante, vão falar que a gente é prepotente, vão falar mil e uma coisas sobre nós. E você precisa entender isso, você precisa ter isso em mente. Eu vou falar uma coisa, deixar bem claro para vocês, olha só. Tem pessoas que vão te admirar sempre, sempre. Tem gente, e essa visão que as pessoas têm sobre você não é necessariamente o que você realmente é. É a visão que elas têm de você. E cada um faz a sua própria visão sobre o que você é, sobre o que eu sou. Cada pessoa faz a sua própria visão. Então tem gente que vai ter uma visão de você, assim, nossa cara, se você for muito confiante, para deixar mais claros os exemplos. Se você é uma pessoa confiante, que acredita no seu potencial que Deus te deu, que acredita nos talentos que Deus te deu e que você pode usar isso para fazer coisas grandiosas, e você confia nisso, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, que arrogante, prepotente, a pessoa se acha, é o bom, é o tal. Pessoas que não te admiram sempre vão falar isso. Sempre que você for confiante numa situação, vão falar, nossa, que arrogante. E vão ficar falando, e vão inventar história, e vão falar um monte de coisa. Agora, as pessoas que te admiram, elas vão olhar para você e vão falar, isso, garoto. Muito bem, você consegue, Deus te deu talento, vai na fé, com Deus você pode tudo, nada é impossível quando a pessoa acredita em Deus, vai atrás que você consegue, e parabéns, e elas sempre vão te apoiar, tá bom? E então você precisa entender isso, a visão que as pessoas mantêm sobre você, você não tem total controle sobre isso, e não tem como controlar a cabeça das pessoas. Então olha só, vai ter pessoas que vão te apoiar, vai ter pessoas que vão te admirar muito, que vão falar, cara, a hora que você precisar, a hora que você precisar de dinheiro, a hora que você precisar de uma palavra de incentivo, a hora que você precisar de um conselho, a hora que você precisar, eu tô aqui pra te apoiar. Confie em você, vai na fé, vai dar certo. Eles vão estar do seu lado, tá? Tem outro grupo de pessoas que tudo que você fizer vai te criticar, independente do que você for fazer na vida, independente da sua postura, independente do que você buscar fazer, sempre vão te criticar, tá bom? Entenda isso. As pessoas têm essa visão sobre você. E o que você pode fazer? Vamos lá, vamos deixar essa parte pro final. O que a gente pode fazer, tá bom? Primeira coisa, entende isso. Agora tem uma outra, um terceiro grupo que eu colocaria aí, não sei se é bem um terceiro grupo, mas é o seguinte. Toda pessoa tem um certo padrão de vida, tem um certo padrão de comportamento. E sempre que você busca ir além na sua vida, sempre que você busca novas metas, novos objetivos, superar obstáculos que são seus, construir coisas grandes na vida, alcançar coisas altas na vida, elas vão olhar pra você e vão te criticar, tá? E essa é a crítica que mais dói, gente. Isso realmente dói muito. Olha só, as pessoas vão te criticar, falar mal de você, vão inventar história, vão falar que você não dá conta, vão tacar água nas suas metas, vão tacar água nos seus sonhos, vão falar que você não consegue, vão falar que você não tem capacidade. E quem que vai ser as primeiras pessoas a falar isso? Os de fora? Não! As primeiras pessoas a falarem isso são... Primeiro lugar, seus parentes. Seus parentes, sua família, pai, mãe, irmão, tio, tia, vai ser os primeiros. Depois seus amigos. Depois seus amigos vão falar isso. Não tô falando que é todos, tá bom? Não tô falando que é todos. Não tô falando que são todas as pessoas que são assim. Não tô falando que são todas as famílias que são assim. Não tô falando que todos os pais vão agir assim, nem todos os tios, nem todos os amigos vão agir assim. Mas você precisa entender que isso vai acontecer com muita gente. Na Bíblia, o próprio Jesus, a própria família dele, a Bíblia fala sobre os irmãos que Jesus tinha, que era parte da sua família. A gente não sabe bem se era do outro casamento a gente não sabe bem como eram esses irmãos, mas a Bíblia cita que ele tinha irmãos, e eram os primeiros a criticar ele. Eram os primeiros a não apoiar ele.
E sempre que você for fazer alguma coisa na vida, eles vão te criticar. Vão te criticar. E você precisa estar preparado. Preparado o quê? Preparado porque isso vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde alguém vai te criticar. Mais cedo ou mais tarde vão falar de você. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer na sua vida. Certo? Agora, o que eu quero que vocês entendam pra gente terminar isso aqui hoje. Primeiro ponto. Não vai pela cabeça dos outros. Os que as pessoas pensam sobre você, o que as pessoas acham sobre você, o que elas falam de você. Gente, pega esses pensamentos e some com eles. Pega a ideia das pessoas e some com elas da sua cabeça. Tá bom? E eu não tô falando aqui sobre ser arrogante, não tô falando aqui pra não ouvir feedback. Feedback a gente vai falar num outro dia, que é o quê? As pessoas falam algo sobre você, te dão conselhos, falam como é que tá a sua vida, falam como é que tá a sua postura, falam como é que tá a sua imagem, e você tudo acha que tá te criticando. Não é isso, não tô falando sobre feedback, gente. Tô falando sobre crítica. Feedback é importante você escutar as pessoas, é importante você escutar os conselhos que elas te dão, é importante você escutar elas falando, melhora nisso, cara, melhora naquilo, se você tá fazendo tá errado, aquilo tá errado, isso é importante. Agora, lidar com a crítica é outra coisa diferente. Feedback, crítica são coisas diferentes. E você precisa entender isso, tá bom? Então, olha só, primeiro ponto, se prepara. Se prepara que as críticas vão vir ao longo da sua vida, tá bom? Todos os momentos. Segundo ponto, gente, não deixa isso te afetar. Não vai pela cabeça dos outros. Para de ficar ligando porque as outras pessoas pensam, tá bom? E eu vou te falar aqui hoje como é que você vai fazer isso, tá bom? Certo? Olha só, não vai por isso. Não deixa o que os outros falam de você te definir. Não deixa o que os outros vão falar de você parar você de fazer algo bom que você realmente quer para sua vida. Não deixe o que os outros vão falar de você, ou estão falando de você, ou falaram de você, matar, tirar a sua vontade de correr atrás dos seus sonhos. A sua habilidade de sonhar, de criar fantasia, de traçar metas para alcançá-los. Não deixa. Tá bom? Confia no potencial que Deus te deu. Então, olha só, esse é um dos pontos. Gente, esse livro aqui, eu tô com esse livro aqui, que eu até recomendo ele pra todos vocês. Mente, Caráter, Personalidade, tá bom? Aqui tem esse é o volume 2. Tem o volume 1 e o volume 2. E ela vem tratando aqui, por que eu trouxe esse livro? Porque ela tem um capítulo que ela fala exclusivamente sobre crítica. E ela vem falando tudo isso aí. Como é que a gente pode lidar com isso, como é que a gente lida com isso. E foi daqui que eu tirei a boa parte das ideias que eu tô falando pra vocês hoje, tá bom? Então, leiam esse livro. Deixa eu ver se eu acho que hoje eu não marquei a página, mas depois eu passo pra vocês. Certo? Depois eu passo pra vocês. Olha só, a gente precisa aprender a lidar com as críticas. A gente precisa aprender a lidar que, gente, o que as outras pessoas falam de nós, o que as outras pessoas pensam da gente, é o que elas pensam. E eu vou seguir a minha vida independente do que elas falam. Tá bom? Esse é o primeiro. Isso que eu quero deixar pra vocês hoje. Gente, as pessoas vão criticar, as pessoas vão pensar coisas que não são verdade sobre você, as pessoas vão inventar histórias sobre você. E a grande pergunta é, e daí? Essa é a grande pergunta, tá bom? E daí, eu tô pouco ligando porque as outras pessoas vão pensar e vão achar. Eu vou agir independente do que as outras pessoas pensarem. Imagina Jesus, todo mundo criticando ele, todo mundo não, uma parte, não é todo mundo que vai te criticar, tá bom? Mas uma parte das pessoas criticando ele, querendo matar ele, aí ele pega e vai falar, faz o quê? Não, agora eu não vou pregar, agora eu não vou falar mais nada, agora eu vou ficar aqui no deserto, sozinho, vou voltar para minha casa, ou seja lá o que fosse, e ele parasse a sua missão. Imagina João Batista,
pessoal querendo matar ele, falando mal dele, falando que ele estava endemoniado, falando que isso e aquilo, e ele parasse a missão dele. Não deixa você parar a sua missão, você parar a sua construção da sua vida pelo que as outras pessoas vão te falar. Tá bom? Ponto. Gente, pra gente terminar aqui, pra gente fechar tudo isso. É difícil a gente lidar, a gente não lida com esses acontecimentos, com as críticas, com isso que machuca, gente, machuca por dentro, apenas cognitivamente. Como assim crítica cognitivamente? Não é só falar assim, eu não vou ligar porque as outras pessoas vão falar e beleza. Ou então você chega para uma pessoa que está muito triste pelo que as outras pessoas criticaram. Pessoas criticaram, falaram que ela não faz nada direito, falaram um monte de coisa dela, falaram mal dela, ou falaram mal de mim, e eu me sinto mal, dói por dentro isso, tá bom? Não é só falar assim, eu esqueço isso e tudo mais. Por quê, gente? Porque é o seguinte, várias coisas acontecem quando a gente passa por esses momentos, isso que eu quero que vocês entendam hoje. Todos nós sofremos traumas emocionais ao longo da nossa construção da nossa vida, na nossa infância, nossa gestação, todos nós trazemos algum tipo de ferida. Todos nós temos, gente. Por isso que a gente está aqui para todo mundo se ajudar, dar um abraço aqui e tamo junto. Mas olha só, sempre que alguém te critica, sempre que alguém fala de você, a sua mente, a nossa mente, ela traz ideias, ela associa informações de uma maneira conjunta. Uma informação está unida com a outra, armazenado nos nossos neurônios. Correto? Beleza. E essas informações, elas são guardadas não apenas como uma fala, mas a gente lembra que a gente sentiu, que a gente escutou, os sentimentos que a gente teve, a gente lembra cheiros que estão associados a isso, a gente lembra de várias coisas e isso tende a trazer a nossa memória, tá bom? Então olha só, quando uma pessoa nos critica, a gente tende a lembrar de muitos outros acontecimentos que ocorreram, que as pessoas nos criticaram e que a gente se sentiu mal. Beleza? Beleza. Tá bom? A gente tende a pensar assim, a gente tende a lembrar disso. A gente precisa entender isso, compreender. Por exemplo, outro exemplo, sempre que a gente lembra de alguma coisa boa, isso tende a lembrar, a estar linkado na nossa mente, no nosso cérebro, a outras informações de coisas boas que aconteceram. Isso que é incrível, né? Tanto quando a gente lembra de alguma coisa ruim, está associado a outras coisas ruins, como quando a gente lembra de alguma coisa boa, está associado a outras memórias boas. Agora, a gente precisa entender que essas informações, elas estão guardadas na nossa mente e nem sempre elas estão conscientes. Certo? Correto. Então, olha só, o processo é o seguinte: traz as informações do subconsciente para o consciente, materializa e destrói. Esse é um dos meios poderosos. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Olha só, e eu não estou inventando isso aqui, eu não aprendi isso aqui sozinho, isso aqui eu não estou inventando, tá bom? Primeira coisa, essa materialização, aprendi em vários cursos de desenvolvimento pessoal, tá bom? Inclusive com Ellen White, que recomenda esse livro, inclusive com Febracis, Proto Galactic Instituto e vários outros. Todos falam a mesma coisa. Porque, não sei se, eu vou te dar outro exemplo. Psiquiatras, muitos psiquiatras usam isso para quando pessoas estão sofrendo muito emocionalmente. Escreve o que você está sentindo, materializa, põe no papel e joga fora. Isso é uma coisa poderosa que vocês precisam fazer e vocês vão precisar fazer isso, certo? Então olha só, anota aquilo que te incomoda, anota a crítica, pega a crítica que fizeram que te incomodou, escreve isso, traz para a memória, lembra disso, anota no papel, escreve no papel e depois você vai fazer o que? Imagina toda aquela cena, sente muita raiva disso, depois tacar fogo nesse papel. E enquanto você vê a fumacinha subir, imagina tudo isso indo embora.
de você. E, gente, isso é libertador demais, tá bom? Isso vai te ajudar muito. Esse é um dos pontos. O primeiro exercício que vocês vão fazer é esse, certo? Outra coisa, gente, imaginação. Imaginação é poderosa. E isso não é eu que estou fazendo. Esse livro fala bastante sobre a imaginação, tá bom? Esse daqui. Mas Ellen White não era cientista. Agora, MC Code, uma cientista de Harvard, ela tem um livro e ela ensina exatamente isso. Quer outro exemplo? Eric A. Kendall, Prêmio Dumbbell, Neurociência de 2000. Ele também fala a mesma coisa. A nossa imaginação cria novas conexões neurais. A nossa imaginação cria novas funções neuronais, cria novas funções no nosso corpo. E sabe quem mais fala isso? A Bíblia, gente. Provérbios fala: assim como o homem imagina, assim ele é. Quando você realmente imagina na sua mente, isso daí tende a se manifestar no seu corpo. Então agora falando especificamente, aplicando isso especificamente sobre críticas ou algo que te machuca, tá bom? Pega isso, fecha os olhos, respira fundo, com os olhos fechados, realmente imagina e faz, sabe o que? Entrega todas essas preocupações, entrega para Deus, entrega para Jesus, porque Ele sabe carregar o seu fardo e deixa ir embora de você. Coloca sobre Ele, transfere sobre Ele e seja livre. Seja livre. E começa a se imaginar você realmente agindo independente do que as outras pessoas estão falando, independente disso tudo. Imagina você realmente bem, pleno, tranquilo, satisfeito, em paz, sem se importar com tudo isso. Tá bom? Esse é o segundo exercício. A hora, olha só, entenda isso. A hora que você conseguir fazer isso daqui na sua mente, aqui na sua cabeça, que você conseguir fechar os olhos e você conseguir realmente se imaginar na sua imaginação, pleno, em paz, independente do que as outras pessoas estão falando, top, você tá top, cara. Isso vai se manifestar. Isso vai ser uma realidade na sua vida, certo? Então, não deixem de fazer isso. Primeiro exercício, anota tudo, traz para a memória e destrói esse papel. Primeiro, segundo imagina. E, gente, pra gente terminar, fala assim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, põe seus problemas na mão de Deus. Entrega para Ele e pega a vida de Cristo. Ele fala assim, ó, pega o meu fardo, pega o que eu carrego, pega todas as coisas boas que Jesus tem pra gente, tudo de bom que Ele nos dá, que Ele nos traz, e traz isso pra sua vida, coloca nas suas costas, coloca dentro de você, coloca no seu coração e segue em paz, gente. Segura na mão de Deus, não solta e vai que vai ser sucesso. Tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Queria terminar com uma oração pra gente completar isso com chave de ouro. Então fecha seus olhos e vamos orar. Bondoso eterno Deus, Senhor que é o nosso Criador, que nos conhece, que nos sonda, estamos aqui na Tua presença e queremos apresentar diante de Ti todo o nosso coração, todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que de triste que carregamos, tudo aquilo que já nos machucou, que nos machuca. Entregar tudo aquilo que uma vez nos causou dor, nos causou sofrimento, todas as críticas que nos fizeram. E queremos colocar tudo isso nas suas mãos e que o Senhor venha tirar esse peso do nosso coração e venha estar limpando o nosso coração e que possamos ter um coração puro, leve, simples, assim como o seu, assim como o coração de Jesus. Senhor, essa é a nossa oração. E nós te pedimos que o Senhor nos dê força para realmente vivermos
como o Senhor deseja, realmente termos uma vida semelhante à de Cristo Jesus, a termos uma comunhão com o Pai assim como Cristo Jesus, que possamos ter uma vida feliz, de sucesso, de missão e propósito, assim como a vida de Jesus. Nos capacite para isso, nos encha de vida, de paz. E isso nós te pedimos e junto nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gente, vocês não comentaram, será que eu desativei os comentários? Será que foi isso? Ninguém comentou? Tá, mas independente, gente, amo vocês, tá bom? Um forte abraço, vocês moram no meu coração. Qualquer coisa, gente, tô aqui pra conversar, tô aqui pra escutar vocês, tô aqui pra aconselhar e estou aqui pra aprender com você. Tenho muito que aprender com você. E junto a gente cresce, e junto a gente vence. Por quê? Porque junto a gente é mais forte. Pra gente terminar, grita Olga. Ah, o Olga vou colocar lá nos meus stories, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe e até o próximo.